Começando agora mais um Se Liga Economia, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje, 23 de junho de 2025, a gente fala sobre a tensão global esquentando com eventos lá no Oriente Médio e o impacto claro nos mercados. Como fica a relação Estados Unidos e China? E aqui no Brasil, hein? A reação à alta de juros, grandes investimentos chegando e até, olha só, o impacto econômico das festas juninas. Fica ligado. Bom, vamos começar pelo que mais agitou o fim de semana, né? Esses ataques americanos a instalações nucleares iranianas no sábado. A reação foi bem imediata nos mercados. O petróleo Brent subiu forte, mais de 4%, passou dos $76. E os futuros das bolsas americanas já abriram para baixo no domingo. Isso aí é um sinal claro de nervosismo, certo? Sem dúvida. E o que assusta mais, eu acho, é a dimensão do risco que isso traz, né? O Irã não é só um grande produtor de petróleo. Ele controla ali o Estreito de Hormuz. E por ali passa, tipo, 20% de todo o petróleo do mundo. É muita coisa. 20%? Nossa! E a simples ameaça do Irã de fechar o estreito, que, olha, parece que até foi discutido lá por eles, já causa um calafrio geral. Tem projeção falando em petróleo a $120, $130 se isso acontecer mesmo. Uau! É um cenário bem extremo, mas só a ameaça já mexe com tudo, imagina. Isso leva direto para a preocupação com a inflação global, que já não estava fácil, né? Complica muito a vida dos bancos centrais para pensar em cortar juros, ó. E alguns analistas falam até em estagflação, economia parada e preço subindo. Como você vê esse risco específico? Olha, o risco de estagflação é real, sim. É uma sombra que paira. Se o petróleo dispara desse jeito, a inflação acelera no mundo todo, ponto. Ao mesmo tempo, essa incerteza toda, custo de energia mais alto. Isso freia investimento, freia consumo, ou seja, desacelera a economia. Aí os bancos centrais ficam naquela sinuca de bico, né? Sobe juro para controlar a inflação e arrisca afundar mais a economia, ou mantém o juro para tentar estimular, mas aí a inflação pode sair de controle. É o pior cenário. E ainda tem a Rússia condenando os ataques, o que adiciona mais lenha na fogueira geopolítica. E essa tensão toda não vem sozinha, né? Ela se soma a outras coisas que a gente já via, como as tarifas altas nos Estados Unidos que continuam pressionando preços por lá e podem afetar o crescimento global. E a relação Estados Unidos-China. Mesmo com aquele tal acordo quadro, parece que tem muita coisa importante ainda pendente, né? O acordo parece mais, assim, uma trégua do que uma solução definitiva. Pontos bem críticos continuam abertos. Coisas como restrições americanas à tecnologia chinesa e, do lado da China, o controle deles sobre terras raras, aqueles minerais-chave para eletrônicos avançados, né? E os subsídios do governo que distorcem a concorrência. Essa incerteza toda força as empresas a repensar, a redesenhar suas cadeias de produção. É um processo caro, lento. Enquanto isso, a gente vê sinais mistos em outros lugares. Tipo, a indústria alemã dando uma melhorada, mas os serviços na Europa ainda meio fracos. E o Reino Unido fazendo aquela aposta de longo prazo em computação quântica. Interessante essa visão global. E nesse clima de buscar mais segurança, um dado me chamou a atenção. O ouro passando o euro como a segunda maior reserva de valor dos bancos centrais. O que isso realmente significa? Significa uma busca bem clara por diversificação, por segurança fora do eixo dólar-euro. Os bancos centrais, principalmente de países emergentes, estão comprando ouro, vendo como uma reserva mais tangível, talvez, menos sujeita às políticas monetárias de Washington, de Frankfurt e a esses riscos geopolíticos todos. É uma mudança que acontece devagar, mas é importante. Reflete um pouco a desconfiança no sistema financeiro mais tradicional e essa multipolarização da economia global. Trazendo agora a conversa aqui para o Brasil. Na sexta-feira, o mercado reagiu à alta da Selic para 15%. O Ibovespa teve a maior queda diária desde maio, caiu 1,15%. E o dólar, hein? Foi para R$ 5,52. No fim de semana, a compra comercial já estava em 5,65. Como é que a gente entende isso? Juro alto não deveria atrair dólar e fortalecer o real? Em teoria, sim. A Selic nesse patamar de 15% deixa o tal do carry trade, que é pegar dinheiro emprestado fora, onde o juro é baixo, e aplicar aqui super atraente. Isso, em tese, fortaleceria o real. Só que o que as análises mostram é que em momentos de estresse global forte como agora, o dólar vira refúgio. O investidor prefere a segurança do dólar, mesmo que o ganho aqui seja potencialmente maior.
o cenário externo acaba pesando mais, sabe? E aí pressiona o real mesmo com a nossa Selic lá em cima. Faz sentido, faz sentido. E olhando aqui para dentro, outros pontos chamam a atenção. A arrecadação de impostos, medida pelo impostômetro, está quase batendo 2 trilhões de reais no ano. É bastante dinheiro. Mas o debate sobre como o governo gasta, né? Se gasta bem, se gasta muito, esse debate continua quente. E tem também a decisão do governo Lula de acelerar a exploração de petróleo lá na Amazônia. Um ponto que gera uma discussão enorme, né? Economia versus meio ambiente. Exatamente. São questões bem complexas, com visões diferentes aparecendo nas análises. Mas olha, é importante notar que também tem notícias boas circulando, né? Que apontam para outro lado. A gente viu o anúncio de investimento bilionário do Mercado Livre, em São Paulo. São 13,6 bilhões só este ano, gerando mais de 10 mil empregos. Isso mostra a força, a resiliência de setores como o comércio eletrônico, a logística, mesmo com esse cenário macro todo desafiador. Verdade. E por falar em força econômica que às vezes a gente não presta tanta atenção nas análises macro, não dá para ignorar o impacto das festas de São João. A estimativa é de 7,5 bilhões injetados na economia, principalmente lá no Nordeste. Isso é muito significativo. É um ponto fascinante e demonstra bem a vitalidade dessas economias regionais. Esses 7,5 bilhões não são só um número, né? Eles movimentam uma cadeia enorme. Turismo, hotelaria, pequeno comércio, artesanato, serviços, tudo. Mostra como esses eventos culturais podem ser motores econômicos potentes. É um contraponto importante a essa volatilidade toda dos mercados financeiros e às tensões globais que dominam as manchetes. Perfeito. É isso, pessoal. Tentamos trazer hoje os pontos mais quentes da economia global e local para você começar a semana bem informado. Lembrando que o cenário segue volátil, com muitos fatores interligados. Acompanhar como essas tensões se desenrolam é crucial. Exato. Obrigado pela companhia. Fique ligado para a próxima análise aqui no Se Liga Economia. E fica a reflexão. Em meio a tanta notícia sobre tensões e mercados, como os grandes eventos culturais mostram a força de outras economias dentro do próprio país.